Boa noite! Vamos começar agora mais uma live aqui no canal da Educação Física com o professor, deixa eu pegar, o professor Luiz Godoy. Nós vamos falar aí sobre palhaçaria. Ixi, tá longe aqui. Aí. Então nós vamos falar hoje sobre palhaçaria. Boa tarde aí o pessoal que está entrando. Essa semana vai ter bastante live. Quarta-feira vai ter uma live especial com uma pessoa, um convidado surpresa. Eu não estou falando quem é. E na quinta-feira vai ser lá no canal da Educação Física do YouTube com o professor Bortoleto. E na sexta-feira eu tenho mais um convidado que é o Carlos, que falando sobre Educação Física 4.0. E nós vamos ter aí então mais 3 lives hoje. Boa noite a todo mundo que entrou. Deixa eu chamar aqui o Luiz. Entra aí, já chamei. Boa noite a todo mundo que está entrando. Vamos acompanhar aí um pouquinho sobre palhaçaria. Quero entender um pouco mais aí essas diferenças de palhaço. E aí, tudo bom, Luiz? Olá, Joana. Tudo Tudo, bem? E você? tudo bem. Que prazer estar aqui falando com você. Que bom. Eu já sabia do seu grupo de estudos, eu já tinha pesquisado algumas coisas aí. Ah, que legal, que legal. Fico muito feliz e gostaria de te parabenizar pelo que você vem fazendo. Eu acho que para nossa área, né, para quem é da educação física, para quem trabalha com o circo, isso é fundamental. Eu acho que é de extrema importância, viu, Jana? Muito legal. E eu tô acompanhando sempre, inclusive tô achando super legal. Bom, essa semana vai ter ainda o Bortoleto, quinta-feira. Sim, eu vi. Aí ele Que vai, legal. vai conversar. Circo é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu já trabalhei Aham. muito tempo com circo e agora eu gosto dos dois temas, educação física e circo. Eu falei assim, cara, eu preciso trazer os dois. E outra Legal. coisa, eu vi que você é ator, né? Eu sou ator, eu sou Você ator. falou. Eu sou atriz também. Sério? Olha só que legal, eu não sabia. Que Eu não tenho interessante. PRT, eu não sou profissional, né? Mas eu já fiz várias e várias peças, já faz 4 anos quase, de Que atriz. legal. Mas Você aqui na sabe minha que o. cidade, né? Aham. Bem Você sabe que o regional. Jacques. Oi? Ah, sim. Você sabe que o Jacques Lecoq, que é uma das referências na palhaçaria mundial, no teatro físico mundial, ele também, ele é ator, né? Ele foi, na verdade, já é falecido. Ele foi ator e formado em educação física também. Então, olha como essas relações, elas estão muito próximas, né? Muito legal isso. Porque a gente pensa muitas vezes, ah, é só voltado, só quem é da artes cênicas, né? Mas o pessoal da educação física está muito presente nas artes cênicas. Eu Isso é gosto muito legal. bastante disso já desde pequena. Eu, quando eu tinha Aham. 13 anos, eu escrevia, montava minhas próprias peças. E naquela época a gente Olha. brincava na rua, então eu escrevia, a gente saía, fazia, ensaiava e depois pegava de casa, cada um pegava as cadeiras dos pais, essas coisas, punha lá, que a gente Aham. morava, tinha umas ruínas entre, que eram os estacionamentos. E aí a gente fechava essas ruínas, colocava as cadeiras e fazia apresentação para os pais. Então eu já fazia isso desde de pequeno, mas eu não segui para esse lado, né? Eu segui para o lado do esporte, Aham. que foi o que me pegou primeiro, sabe? Tinha uma área de lazer em frente de casa e acabei indo para esse lado. E aí, depois de adulta, eu experimentei, eu fiz uma peça na faculdade e eu gostei muito eu cheguei a fazer teatro, fiz um tempo de teatro, aí depois, sabe quando... E eu sempre fazendo uma faculdade emendada na outra. Até que eu Aham. cheguei a um momento que eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, que não, senão eu vou ficar só trabalho e casa, trabalho e casa. E aí eu voltei pro teatro. Que legal. E É, aí, tava no sangue, né? Não tinha jeito. desde pequeno eu sempre gostei bastante, mas nunca cheguei e falei assim, não, vou ser atriz, nunca foi uma pretensão. E foi vindo. A minha primeira peça, eu tinha acabado de entrar num grupo de teatro e a primeira peça tinha 21 páginas e meu personagem estava em todas, com muitas falas. E a minha memória é terrível. Eu falei, não vou conseguir.
E foi muito Que bom, legal, foi muito bom. Foi que estressante legal, pra caramba, né? Em um mês memorizar tudo, mas que foi muito legal. bom. Eu Mas vou vamos te dizer falar. que Oi? para mim, rapidinho, para mim a arte também está no sangue. Minha bisavó, ela era iugoslava, ela veio para o Brasil fugindo da guerra e ela tocava cítara na rádio. Olha que legal. Então tá no sangue, assim, a arte não veio dos meus pais, não veio da minha avó, mas veio da minha bisavó. Então é algo muito legal, né? Pensar que, ó, um antepassado aí, bisavó, tocava na rádio, cítara na rádio. Olha que interessante. Ah, mas às vezes nem é pessoas que faziam, por exemplo, a minha avó, ela não é uma artista nem nada do estilo, mas ela é aquelas pessoas, sabe aquelas contadoras de história que todo Sim, mundo sim, rodeava para ouvir? E minha avó sim. é aquela pessoa que ela começa a te contar as coisas e você fica, né, querendo saber o que vai acontecer. E ela Que sempre foi legal. contadora de história. Minha mãe fala, todo mundo falava assim que se ela tivesse seguido esse rumo também teria sido bem interessante. Minha avó era aquelas pessoas, sabe, Sim, sim. expansiva, gostava. Que legal, Mas, que né, legal. e eles sempre gostaram muito de circo, né? A família toda, porque o circo era onde estava a arte, era onde estava o teatro, era onde estava tudo na época deles, né? Sim, a mãe de todas as artes, né? Sim. Que legal, Mas que legal. eu queria que você falasse, se apresentasse um pouquinho aqui. Eu sou a Jana Munhoz, canal da Educação Física, e eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está assistindo. Legal. Bom, pessoal, primeiramente eu agradeço, é muito legal poder estar aqui conversando com você, Jana. Como eu disse, eu já te acompanho, eu acho super bacana e super importante a gente fomentar, principalmente nesse momento de pandemia, né, Jana, que a gente está passando e que a arte ela está tão deixada de lado, a própria educação física. Então, nós precisamos fomentar, mesmo que seja virtualmente, essa relação. Eu sou Luiz Godoy, sou ator, como já mencionamos, é, mais especificamente palhaço. Sou ator aí, comecei no teatro, sei lá, eu tinha 13 anos de idade, a partir daí não parei. Chego até as ciências do esporte, ó, na Unicamp, onde eu tinha uma escola de circo antes, e chego na Unicamp falando, nossa, eu quero montar uma escola de circo, por isso eu quero ter o meu registro, já tenho o meu DRT, quero ter o CREF para a escola de circo e tal. E me deparo com um professor que é o Alcides Scaglia, e a partir daí, não sei se você conhece, ou os demais conhecem, o professor Alcides é uma referência no jogo, na pedagogia do jogo. Inclusive foi aluno orientando do João Batista Freire, que você vai estar conversando com ele também, né? Já fizemos 3 Ah, lives. já fez, né? Ele Sim, marcou, ele falou de fazer mais daqui 15 dias, mas por enquanto legal. É, deixamos ele por foi orientando do João Batista. E me deparo com a área acadêmica, me encanto pela área acadêmica, isso lá em 2011, e sigo carreira acadêmica. Então, hoje eu trabalho com pesquisa, né? Eu pesquiso efetivamente o palhaço, pesquiso o clown e a pedagogia do jogo, criando relações possíveis entre esses dois campos distintos, né? A gente não pode falar que são disciplinas distintas, ambas vão se complementar. E bom, eu ministro cursos, oficinas pelo Brasil, atuo muito, tenho espetáculos que eu apresento e posso te dizer que a minha vida é fazer palhaço. E a minha vida é fazer palhaço não somente pela questão ah, do amor que eu tenho por isso que eu faço, mas pelo papel social que eu acredito que a palhaçaria tem. Então, basicamente esse é o Luiz, assim. Já tive algumas experiências fui para um campo de refugiados de guerra fazer palhaço, fui para a Bósnia, participei do Palhaços Sem Fronteiras na Espanha, então tudo relacionado ao palhaço, assim. Então o Luiz é esse cara. O Luiz é um cara que é das artes, fez um mestrado em Ciências Humanas e Sociais, pesquisando palhaço e o jogo, e agora eu faço um doutorado em Educação Física e Sociedade, mais voltado ao jogo diretamente, com o professor Alcides também. Então eu acho que o Luiz é isso, essa figura que vai mudando conforme o tempo. Já fui quase padre, você acredita nisso? Eu fui quase padre, já fui da Toca de Assis e me deparo e encontro com o palhaço nesse novo universo, assim, né? O palhaço é essa figura
rizomática, como a gente diz na filosofia. Então, eu sou essa figura rizomática que estuda, gosta de estudar, gosta de atuar. Basicamente é isso. Mas eu queria entender, na verdade, assim, uma das coisas que, para mim, o palhaço tinha dois tipos, né? Sim, Aquele que é o mais bobão e aquele que é o espertalhão. sim, Que Branco e não sei Augusto, se né? vocês têm os nomes aí para isso. Mas depois aí uma amiga minha falou da palhaçaria. E aí eu comecei a falar, gente, mas eu não conheço esse universo do palhaço. E é uma das coisas que eu É, queria estar ouvindo aí. Quais as diferenças desses palhaços? Por que surgiu essas categorias? Ou só precisa mesmo da categoria? Como que é que funciona? Porque eu realmente não conheço dessa parte mais teórica. Eu conheço palhaço sim, da caricatura mesmo. sim. É, bom, tem dois aspectos. Esse que você falou, do mais brincalhão e do mais sério, nós chamamos de Branco e Augusto, né? Dentro da palhaçaria. Agora, tem a origem desse palhaço, de onde esse palhaço vem. Não se tem ao certo, de maneira definida, da onde surgiu essa figura cênica, essa figura excêntrica que é o palhaço. Nós temos registros desde grafado em paredes, nas tumbas dos faraós, enfim, de figuras caricatas e cômicas. Tem inclusive um livro muito interessante que é da Alice Viveiro de Castro, que chama O Elogio da Bobagem. Esse livro fala sobre essa questão da figura do palhaço, mostrando ele presente na Índia, mostrando ele no Egito, mostrando ele em diversas partes do mundo. Mas essa figura que nós conhecemos, mais excêntrica, do sapato grande, exagerado, ele vem de duas palavras. Uma é Clode e a outra é Paglia. Um se origina na Inglaterra, né, que fazia esse Clode, ele fazia referência ao camponês, a figura rústica, né, que vinha do campo, que se vestia de uma maneira diferenciada. E os cômicos, naquele contexto, Jana, eles colocavam roupas que se aproximavam a essa figura. E o paglia vem de palha, porque na época os italianos eles utilizavam revestimento de colchão, colocavam esses revestimentos de colchão e palha dentro para poder fazer as quedas e etc. Então, são dois termos distintos que originaram. Claude origina o clown, né? Como nós conhecemos o clown hoje, que para muita gente o clown é a palavra inglesa, né? O termo inglês, clown. E palhaço que vem do italiano. No entanto, tem algumas pequenas diferenças. Tem algumas pessoas que se dizem clown e outras que se dizem palhaço. Ah, mas basicamente, aí pegando uma referência do Luiz Otávio Bournier, que foi do Lume da Unicamp, clown e palhaço são termos distintos, mas que designam a mesma coisa, né? Existem algumas diferenças nas formas de atuação, mas essas figuras elas são muito semelhantes e elas representam a mesma figura cômica. Basicamente é isso. E o palhaço hoje ele está presente em diversos espaços, né? Então, o clown, o palhaço, eu particularmente, não trabalho com uma diferenciação. Né? Eu tento não criar esse binarismo de falar isso é clown ou isso é palhaço, ou eu sou clown ou eu sou palhaço. Eu sou clown e palhaço. E eu não sou uma figura definida, eu sou uma figura que está em constante modificação. Estou me alternando conforme o tempo, conforme o espaço e o contexto que eu estou inserido. Eu acho que a questão conceitual de termo, contextualizando, é mais ou menos isso. Assim. E bom, para mim, o fazer palhaço, assim, essa figura que eu considero, que eu chamei aqui de rizomática para você, é entender que o palhaço ele está inserido no mundo, né? Então, estando inserido no mundo, eu estou em constante modificação, assim como esse palhaço também está em constante modificação. Eu acho que é basicamente isso, assim, mais essa questão dos termos. Mas quando a gente pensa em palhaçaria, é alguma vertente, alguma forma de olhar o palhaço ou o que, que é? A palhaçaria, ela é a arte do palhaço, esse universo presente do palhaço. Então, ela engloba tudo aquilo que faz parte desse universo. Ah,
ele não é um termo complexo, é algo até, eu acho que mais contemporâneo. Eu não sei a origem da palavra palhaçaria, mas ela é mais, acredito que seja mais contemporânea, no sentido de que é tudo aquilo que envolve e engloba esse universo do palhaço, né? Da excentricidade do palhaço, das trocas do palhaço, enfim, os estudos do palhaço. Eu acho que é tudo isso que envolve esse universo, basicamente. E uma questão que é interessante trazer para você, Jana, é que a concepção que eu tento trabalhar, e que eu acho que a maioria das pessoas que trabalham com o clown e com o palhaço também trabalham, é que o palhaço ele se diferencia do ator, por exemplo, né? O representar vem do latim representare, colocar algo à frente de mim. Então, quando eu estou representando, eu coloco algo à minha frente, né? Crio um determinado personagem, coloco esse personagem à frente de mim para que eu passe a imagem daquilo que eu quero, daquela figura a qual eu estudei e coloquei em ênfase. Já o palhaço, diferentemente do ator que representa, é aquele que faz uso da menor máscara do mundo, que é o nariz vermelho. Né? A menor máscara do mundo, a menor máscara do teatro, no caso, é o nariz vermelho do palhaço, porque ele não esconde da pessoa que o faz. Ao contrário disso, ele revela daquele indivíduo que está ali. Então, eu não represento ao estar ali no sentido de eu crio uma representação do Luiz. Ao contrário disso, o Luiz se coloca à frente, né? E permite com que todos os fracassos, todos os medos, tudo aquilo que faz pertencimento ao meu universo e que muitas vezes acaba sendo taxativo socialmente falando, ou acaba sendo rejeitado socialmente falando, pelos padrões ou qualquer coisa nesse sentido, seja evidenciado. Então, por isso que eu não considero o palhaço a representação como é a do ator. Porque o ator cria esse personagem e eu, Luiz, ali, enquanto palhaço, Tonho Labareda, que é o nome do meu palhaço, me coloco a ser alvo do riso, me coloco a ser alvo do humor, me coloco disposto a jogar com esse outro que está à minha frente. Você, Sei quando se pensando assim na escola e na atuação do professor de educação física e o que é possível, eu queria entender como que você já trabalhou com o palhaço na escola para trabalhar para as crianças, para ensinar as crianças alguma coisa nesse sentido ou não? Olha, eu normalmente as oficinas, as aulas que eu ministro, elas são mais para o público adulto. E eu vou te explicar daí talvez o porquê. O público adulto nós precisamos, em certa medida, quebrar algumas máscaras que são postas. Eu, você e qualquer outra pessoa que está aí assistindo, nós nos comportamos de uma forma. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você agora e me comporto de uma determinada forma para que isso tenha uma certa representação social de aceitação para o outro, né? Diante de algumas normas, etc. O adulto tem isso. A criança, Jana, ela já ela não foi formada ainda com essas cascas, se é que você me permite colocar cascas, ou as máscaras, como o professor Alcides vai falar, ela ainda não está com essas máscaras concebidas, porque a criança ela ainda está livre para jogar, ela ainda tem uma representação diferente da representação que eu, enquanto adulto, tenho. Então, esse é um dos motivos que eu não dou oficina para criança, porque eu não acredito que a criança tenha a necessidade de romper com essas máscaras, porque nas oficinas que eu faço, normalmente eu tento romper com essas máscaras dos adultos, né? Deixar com que eles fiquem sem defesa. Já com relação aos artifícios que eu posso utilizar para conversar com as crianças, ou os recursos que eu posso utilizar para trabalhar com as crianças, com toda certeza o palhaço contribui. Porque quando eu estou de palhaço, eu me disponho ao jogo de uma maneira mais aceitável, porque eu estou com o nariz vermelho. Né? O nariz vermelho, como ele é uma representação social, se você, Jana, se eu vou agora, sento no teu colo, você vai estranhar. Você pode até mesmo me dar um tapa na cara. Né? Agora, se eu tiver com o meu nariz vermelho, você vai falar, é um palhaço, né? O palhaço está brincando, o palhaço está jogando. Então eu tenho certas liberdades com esse nariz, né?
Então, quando eu vou, no caso, desenvolver algo com uma criança, eu estou falando no caso do professor, por exemplo, que o professor de educação física que tem uma experiência com palhaço, talvez ele tenha uma facilidade maior de acesso a essas crianças, justamente porque ele já está habituado a determinadas formas de trabalho, né? Eu consigo desenvolver, estar um pouco mais livre para jogar com essas crianças. E quando eu falo da palavra jogo, o jogo está muito presente na ação do palhaço. Sim. O palhaço ele joga o tempo todo, ele é jogo constantemente, né? Ele se permite ser absorvido por esse jogo, entrar em estado de jogo, né? Que alguns autores da própria educação física, da filosofia vão falar. Então talvez se tenha essa facilidade. E a criança, ela já está em estado de jogo a todo tempo. Ela já está, não a todo tempo, não vou ser Sim. determinista nisso, mas na maior parte das vezes ela entra em jogo com uma facilidade muito maior. Eu não trabalho diretamente com crianças a não ser por apresentação, né? Mas com toda certeza contribui de maneira direta, assim, para um fácil acesso à criança. Não sei Sim. se eu respondi a tua pergunta, eu acho que eu viajei aqui. Não, eu queria saber mais ou menos como que poderia estar trabalhando a questão do palhaço para criança na escola. Porque, assim, é uma coisa, é muito, para mim, é muito fácil trabalhar o malabarista, alguma coisa de equilíbrio, algumas coisas, as coisas mais motoras, elas são, para mim, são muito fáceis, muito simples. O palhaço, eu já acho mais difícil. Então, eu gosto de trabalhar o palhaço na forma concreta, que é a própria Uhum. maquiagem, a questão do jogo, da brincadeira. E eu costumo falar quando eu trabalho palhaço, que o palhaço tem que saber cair. Então aí eu explico para eles, aí a gente faz como que eu aprendo a cair, a gente faz algumas brincadeiras para aprender a cair. Eu fui recentemente lá no, eu não sei se você estava lá no na Unicamp no último encontro que eles fizeram, teve uma oficina de palhaço também. Ah, não, não estive. Não. E ali naquela Não. oficina, uma coisa que eu achei interessante, que ele falou sobre as esquetes mais famosas, que tem um nome específico. Ele falou o nome, mas eu não consigo. As gags, Como? as gags, Isso, as gags. Chama gags. gag. Ou gag, ou sketch, Eu é a uso mesma sketch que eu coisa. acho mais fácil para mim. É. Mas assim, aí ele falou das gags mais famosas, e aí ele falou assim que seria interessante estar trabalhando com as crianças, ou essas gags, ou parte delas, para trabalhar algumas questões, até relacionado um pouco ao teatro, mas o contexto que ele trabalha normalmente é mais de projeto do que de professor de educação física, até mesmo porque ele é ator, o cara que estava Sim, falando isso. E aí tá. até eu queria saber, por exemplo, existe eu não cheguei a pesquisar, mas eu não sei. É possível encontrar isso na internet, essas gags fácil ou não? Sim, tem muita gag em alguns sites. A gente vai encontrar, acho que, se eu não me engano, tem até artigos que tratem a respeito disso, Jana. Eu posso Tem depois livro. disponibilizar para Livro você. eu sei. Tem livro, sim, tem livros também. Eu tenho um aqui, inclusive, que eu não sei. Peraí, que eu tava apoiando com os livros aqui. Se ficar torta é por isso, tá? Só um minuto, ó. Gags é Gags. Não, GAGS, isso. Não, porque não coisa que não aparece nem. Ó, tem esse livro, não sei se você conhece, do Mário Fernando Bolognese. Eu acho que eu Ele é tenho. um, ele é um livro muito interessante, tem algumas coisas bem legais. Mário, que inclusive é uma referência brasileira para falar sobre isso. E tem algumas gags, não tem muitas, mas tem. Eu não tenho tantos livros de gags, porque eu trabalho mais com a questão conceitual da palhaçaria, do palhaço, né? Mas tem muito material legal que eu posso até disponibilizar para vocês. Eu tenho bastante coisa no meu computador. Eu não estou com ele aqui agora, mas estou com o computador, mas não estou com material. Posso disponibilizar para vocês. Ó, o Rogério. O Rogério tá falando que no Palhaços do Bolonhesa tem, que é esse que eu acabei de mostrar. E uma questão, Jana, com relação a esses jogos, que dá para ser desenvolvido com crianças no, no colégio, no ensino fundamental, médio, enfim. Os jogos que eu desenvolvo, basicamente,
toda a minha trajetória assim como artista, eu tenho muitos jogos que são do universo infantil, adaptados ao palhaço. Como eu havia dito para você, o palhaço ele não a criança ela não tem algumas representações e nós precisamos pegar do adulto e fazer com que ele volte, bem entre aspas, tá, Jana, a esse estado mais próximo que é o da criança. Então tem muitos jogos, eu vou dar um exemplo aqui, muitos jogos que eu utilizo que são do universo infantil. Sabe a briga de galo? Que ficam Sim. duas pessoas não, dois grupos, né? Que vão até o centro tentar pegar um chapéu ou alguma coisa que está no centro e voltar para o teu campo. Sabe qual que é esse? Desse jeito eu não conheço, não. Eu conheço aqueles dois Não? agachados, briga de galo, pra mim. É Não, aquele de esse é luta. outro. São duas pessoas, dois grupos, né, enfileirados, um grupo do lado direito, outro grupo do lado esquerdo, todos são enumerados, né? Tem a mesma quantia dos dois lados, enumerados, a gente grita, a pessoa do número tem que ir correndo, pegar o chapéu e conseguir voltar para o campo Eu, dele. eu Olha, chamo de rouba-chapéu. rouba chapéu, eu conheço esse como briga de galo. Não, eu chamo de Daí, rouba-chapéu e quando eu uso bola, eu às vezes gosto de colocar bola, quem chega primeiro tem o direito de queimar. Então vira queima de um. legal. E olha que interessante. Esse jogo, eu trabalho com ele para o palhaço. E com isso, eu vou trabalhar o seguinte: as duas pessoas elas vão até o centro. Eu tenho que entender qual é o objetivo nessa ação. É pegar o chapéu e vencer? No caso do palhaço, a vitória dele está muitas vezes na derrota, né? No erro. Eu chamo os dois grupos, as duas pessoas, elas vão até o centro para pegar esse chapéu. Normalmente, quem perde é a pessoa que pega o chapéu antes. Ou é a pessoa que ganha, que consegue ganhar e voltar. Porque a questão para o palhaço está justamente na exposição daquilo que ele faz. Né? A exposição e na transparência daquilo que ele faz. Então, a criança, por exemplo, quando ela vai jogar, normalmente, se a gente pegar do ensino fundamental ou mais jovem, se ela não gostar, ela vai ser extremamente transparente. Se ela ficar brava, irritada, ela vai ser transparente. Ela pode chorar, ela pode correr atrás do outro, não aceitar a derrota. Já o adulto, quando ele vai fazer um jogo como esse, muitas vezes ele tá polido, né? Eu não posso me comportar de algumas formas, então eu vou perdi e volto caminhando ali pro meu lugar. Ou eu ganhei, beleza, quero vitória, porque eu estou vestido com a representação da vitória, eu tenho que ser o ganhador desse jogo. Então, esse jogo é muito interessante para poder trabalhar com o palhaço, porque eu faço com que as pessoas tentem entender a lógica do jogo. Por que nós estamos fazendo dessa forma? O que nós temos que chegar ali e fazer? Eu tenho que pegar o chapéu logo de cara? Não, talvez não. Talvez eu tenha que saber ludibriar o outro, fingindo uma queda ou qualquer coisa nesse sentido para conseguir ganhar. Outro jogo que eu trabalho, que é do universo infantil também. Você já viu aquele jogo da casinha? Que duas pessoas colocam a mão, um de frente com o outro, e formam uma casinha, né? Assim. Eu encosto a minha mão, você encosta a sua mão, e forma uma casinha. E uma pessoa vai no meio. Daí tá rolando uma música, é tipo uma dança das cadeiras, tá rolando uma música, essa música para, as pessoas têm que correr e trocar de casa. E sempre tem um que tá sobrando, Sim. né? Então são trios. O coelhinho Tem sai da toca. coelhinho sai da toca. Isso eu chamo de jogo da casinha. Olha que legal. E tem que trocar, né? Sempre vai sobrar um. Quando nós fazemos, nós também usamos, eu também utilizo desse jogo pro palhaço e vou lá e falo assim, a pessoa que está do lado direito, né? Tem uma pessoa aqui, uma que está de frente, sempre olhando para a saída. A pessoa que está do lado direito tem que trocar. Todos que estão do lado direito tem que correr e trocar. Ou todos que estão do lado esquerdo tem que correr e trocar para outra dupla. Ou quem está no centro, né? Em um momento eu grito terremoto, que daí todo mundo tem que correr e encontrar novas duplas. E olha que legal, Jana. As pessoas fazem isso e muitas vezes eles estão lá no seu trio, beleza, não estou sobrando, né? E tem outras duplas que sobraram e estão em dois. E não pode ficar sobrando. Tipo, não pode ter um lugar vago nesse jogo. Daí as pessoas têm que, esses que estão em trio, têm que saber o momento certo de perceber que tem duas duplas sobrando e entrar na outra casa e deixar os outros dois que estão com eles sozinhos, sabe? Ou coisa nesse sentido.
Então, eu trabalho com o olhar periférico, eu trabalho com o pensar rápido para o palhaço, eu trabalho com a aceitação do erro. Isso tudo, Jana, é jogo infantil, é jogo que está presente no universo da criança. Então, por isso que eu estou te dizendo, muitas vezes, se nós pegarmos esses jogos que já existem no universo infantil e só adaptá-los de alguma forma, a gente já está trabalhando com a palhaçaria. É, mas o que dá para... Sabe uma coisa que eu pensei, você falando assim? Sim, Essa coisa de quebrar quebrar um pouco dessa rigidez que tem dentro de nós, assim. Eu estava pensando o seguinte, eu acho que tinha que ter uma disciplina chamada palhaçaria, ou algo do estilo, na pedagogia, para quebrar algumas coisas, porque para trabalhar com criança pequena, se você não quebrar esse seu adulto muito rígido, você vai fazer as crianças sofrerem, né? exatamente, Se você exatamente. tirar um pouco dessas máscaras sociais, você talvez consiga aí chegar mais próximo da criança e fazer ficar mais significativa a aula, né? E entender o que é esse universo, né? Eu não sou especialista no universo da criança, tá? Não, não sou da pedagogia. Mas eu consigo, a partir do momento que passo a desenvolver esse trabalho com palhaço, a compreender mais como se dá essas relações, né? Eu tento me colocar nesse lugar, que é o lugar da criança, sendo palhaço. E isso que você falou, eu acho que já está presente, inclusive. Eu estou dando agora não, né, por conta da pandemia, mas uma disciplina numa pós-graduação em Mogi Guaçu, que é de arte e educação para a pedagogia. E lá nós temos uma oficina que é uma aula que é dedicada ao palhaço, inclusive. Né? Olha que interessante. Está se criando um olhar de importância com relação a esse fazer artístico, ao olhar do palhaço. E a importância de estar inserindo isso para as pessoas. E uma outra curiosidade também, Jana, é que tem muitas empresas que estão buscando cursos de palhaço. E é algo inimaginável, né? Porque há um tempo atrás, há bons anos atrás, o riso não podia conversar com algo sério. O riso não era aceito, né? Tanto que, até fazendo uma referência a um livro, que é o do Georges Minoir, não sei se você conhece, chama História do Riso e do Escárnio, é da editora Unesp também. Fala-se que até hoje, inclusive, as imagens das igrejas cristãs, elas não esboçam nenhum sorriso. Para reparar nisso quando você passar na frente de uma igreja. Elas não esboçam nenhum riso, até hoje. Porque o riso, ele era contrário àquilo que era dito como sério. Ele era muitas vezes visto como algo pecaminoso pela igreja. Então, olha que legal. E hoje se busca um curso de palhaço ou uma oficina de palhaço para levar para dentro de empresas onde o pessoal está lá de terno e gravata. E, ó, tem, Aquele filme lá, O Nome da Rosa, é do riso, não é? Que eles tentam, é, que eles têm é aquele do. livro que eles colocam veneno lá, é por causa é o riso que é o proibido para eles ali, né? Sim, exatamente, Essa exatamente. proibida. Sim. E é bem. Então. E olha que legal olhar, ver por essa perspectiva, né? Então, por que se busca isso? Por que se estuda, tá buscando cursos práticos de palhaçaria ou de humor? Eu acho que eu vejo, Joana, não sei o que você pensa a respeito disso. Nós vivemos uma sociedade hoje que ela tá muito parecida com aquela época. Não sei se você já assistiu Tempos Modernos do Chaplin, que ele tá lá apertando o parafuso. Não sei se você lembra desse Sim. vídeo. Ele tá lá apertando o parafuso, ele termina de apertar o parafuso e sai apertando os botões das camisas, porque Eu tenho parte desse vídeo no meu canal. Eu usei ele, legal. eu acho que foi, eu acho que foi no vídeo de circo que eu fiz. Numa Que das legal. explicações ali, mas eu não sei, eu acho que foi. Não, não foi. Foi o da história da educação física, com relação à ginástica. Vou procurar Tem só dar uma esse olhada. vídeo aí para falar das repetições, da época da industrialização. Eu Sim. vi um pouco. Então,
olha que interessante, nós estamos vivendo um período que é muito próximo a essa era do Fordismo, né? O Chaplin sai apertando os botões por conta da escassez física ali, da escassez não, desculpa, da exaustão física ali, de estar o tempo todo maquinado naquilo, se tornando um sujeito mecânico. Hoje, é, nós estamos num processo de exaustão que é mental também, né? Se tem as grandes empresas que dizem, as empresas descoladas, que a pessoa pode trabalhar quando ela quer, ou trabalha de casa, só que nós estamos trabalhando muito mais. Vejamos nós, professores, agora no tempo de pandemia, né? Como nós estamos muito mais. Então, trabalhar em casa é algo que esgota mentalmente, fisicamente, porque nós estamos 24 horas atento ao que nós estamos fazendo. Então, eu acho que um dos motivos de estar se procurando também esses cursos é justamente para poder é, possibilitar com que as pessoas tenham outras formas de vivência que não essa sociedade da escassez. É, por exemplo, né, se pede muito por esse homem inventivo, o homem da invenção, aquele que é capaz de ser criativo o tempo todo, ou esse homem forte, vigoroso. O palhaço ele é o inverso disso. O palhaço não é esse, aliás, ele é o criativo, o sujeito criativo, tá? Mas ele não é esse homem vigoroso, vencedor, essa imagem do homem que cresceu e teve sucesso na vida. O palhaço é justamente a imagem do erro, do fracasso, da derrota. E, e como que uma empresa ou pessoas que trabalham no marketing, coisa assim, estão buscando algo nesse sentido? É justamente porque o fazer artístico potencializa a criatividade. O palhaço potencializa a criatividade. É um olhar, Jana, para além daquilo que já está definido ou instituído. E olha aí, eu vou falar da criança agora. Olha porque o artista, ele se aproxima da criança. Se nós pegarmos essa caneta e É. darmos na mão de uma criança, essa caneta não mais será, não, essa caneta não mais será uma caneta. A criança vai tornar isso um aviãozinho. Ela vai tornar isso um jogador de futebol. Ela vai tornar isso qualquer coisa que não uma caneta. O olhar do palhaço é muito próximo a isso. O olhar do palhaço é pegar determinadas coisas já constituídas e dar a ela novas possibilidades criativas. Esse não só o olhar do palhaço, o olhar do artista. Né? Sim. O artista tem essa concepção de olhar. Tem até rapidamente só para fechar isso, tem até um autor que eu utilizo que ele fala sobre isso. Ele fala que o artista é aquele que ele está na escuridão. Né? Porque quando nós temos clareza à nossa frente, quando tudo está claro aos nossos olhos, as significações já estão dadas, as coisas já estão colocadas e impostas ali. Agora, quando nós nos colocamos nesse terreno da escuridão, nós nos tornamos sujeitos da inventividade, sujeitos criativos, porque nós pegamos não aquilo que já está consolidado, mas as possibilidades que se tem por meio das nossas incertezas. E aí eu aproximo muito do universo da criança. E esses são os nossos grandes professores, pelo menos no que diz respeito à palhaçaria. Pensando um pouco na questão da caricatura do palhaço, assim, você te falou que tem aquele que é mais, como você falou, branco, é O isso? Branco e o Augusto. Isso, o Branco e Tem, o Augusto. tem o branco e o Augusto, tem algum outro tipo de palhaço com relação a isso ou não? Tem inúmeras classificações, né? Nós temos os patetas, o trio de... Eu não sou muito da história da palhaçaria, mas nós temos os três patetas, por exemplo, que são normalmente três Augustos. Augustos são os mais bobos, os mais idiotas, ou coisa assim. Os trios, por exemplo, os três patetas, eles são esses. Mas ainda assim, dentro dos três patetas, nós temos aquele que é um pouquinho mais branco. Sempre num trio ou numa dupla vai ter aquele que é mais branco ou aquele que é mais Augusto. Eu particularmente não acredito numa definição específica, né? De que nós tenhamos, eu sou branco e você é Augusto, e o tempo todo eu serei branco e o tempo todo você será Augusto. Eu acredito que isso vai alternando muitas vezes, né? Conforme eu estou jogando com você, eu me torno branco, ou me torno Augusto, ou coisa assim. É, é que um serve de escada para o jogo do outro. O que seria a escada? É aquele que dá suporte para a ação cômica que vai acontecer. Como, Mas como existe. que surgiu, ou talvez assim, como que surgiu
o seu palhaço. Quando você foi montar aí o seu palhaço, como que você deu o nome para ele? Como que surgiu essa criação, esse nascimento aí desse palhaço? Você já tinha É uma, sido outro antes ou foi um é, processo? sim, sim. É, eu comecei na arte, antes de falar sobre como me veio o palhaço, preciso dizer que primeiro surgiu por meio desse fazer artístico, né? Como eu te disse, eu fui uma pessoa que transitou muito, assim. Já quase fui padre, já fui da Toca de Assis, então eu sempre tive uma ligação muito forte com a questão social. E conforme eu conheci o teatro, me encantei pelo teatro e fui conhecer o palhaço. E quando a possibilidade do palhaço, para mim, que me chamou a atenção, Jana, foi que o palhaço está numa condição horizontal, de relação com o outro, de troca com o outro, de verdade com o outro. E isso na verdade, no contexto que eu estava, eu não fazia ideia do que era horizontalidade, ou do que era alteridade. Eu só sabia que eu conseguia identificar que o palhaço ele conseguia ter mais acesso ao outro. Então isso me chamou muita atenção. Comecei indo para a rua, fazendo malabares, colocando um nariz e fazendo malabares. Então era em Rio Claro, inclusive, na cidade de Rio Claro. Ia pra rua, fazia arte, isso começou a crescer, comecei a fazer cada vez mais, comecei a fazer mais palhaço, comecei a estudar isso, fazer oficinas práticas. Depois comecei a estudar na teoria esse palhaço. E Esse, primeiramente, esse início de palhaço, você estava na faculdade já ou não? não, não, eu faço palhaço desde 2003, que na minha apresentação eu não falei isso, né? Faço desde 2003, E você mais é ou menos. original, a sua cidade natal é Rio Claro mesmo ou não? Não, não, eu sou de Americana, interior de São Paulo, Tá. Isso que eu mas hoje moro em Limeira porque eu faço Unicamp, né? Faço doutorado na Unicamp. E foi assim, Jana. Indo pra rua, normalmente eu não tinha, no começo eu não tinha um nome de palhaço, né? Eu não sabia o que eu falava para as pessoas como palhaço. Ah, qual é teu nome? Eu não sabia dizer. E ele era para mim muito uma questão de representação. Eu ir lá e tentar ser engraçado. Daí uma vez o meu palhaço surgiu porque eu fui fazer um curso uma vez e o Tonho Labareda, né? Esse que eu estou dizendo para vocês. E eu me deparei com uma situação muito intensa. Eu estava numa periferia e me deparei de fato com uma situação muito intensa. E eu me coloquei para jogar com pessoas que estavam ali e no decorrer desse jogar, eu vi algumas cenas que eram muito pesadas. E a partir daí surgiu o Tonho Labareda, porque eu estava numa periferia, numa região que eu estava sob uma pressão. Eu sou vegano e perto de onde eu estava tinha um abatedouro clandestino de porcos. Então eu estava numa situação de muita pressão, assim, e fui jogar com essas pessoas, me deparei com essa situação difícil, e aí isso nasceu, Tonho Labareda, nesse momento em que eu vi que a minha relação era constituída com o outro, porque eu joguei com todas as pessoas que estavam naquele lugar. Eu não sabia se as pessoas que estavam ali, se ela era empresário, se ela era um catador de lixo, se ela era um professor, se ela era um traficante, se ela era um travesti, ou qualquer outra pessoa que pudesse estar naquele lugar comigo. E aí veio o nome Tonho Labareda, porque quando eu falo em Tonho, eu penso na figura do brasileiro, ou na figura humana, né? Não no brasileiro, porque eu não vou ser, não vou falar de limites territoriais, mas o Tonho vem dessa figura humana, que é o brasileiro. Tonho todo mundo é Tonho, é o Antônio. E o Labareda foi por uma chama que, para mim, ali se acendeu, fazendo referência a esse trabalho que eu estava desenvolvendo e que eu fiz com essas pessoas que estavam ali, que foi, na verdade, muito mais uma relação para mim, um bem muito maior para mim do que para as pessoas que estavam ali. Então daí vem Tonho Labareda. Mas o start para fazer palhaço vem da rua, vem do jogar na rua. Não vem, raramente virá por meio de uma oficina, Jana. Tem palhaços excepcionais que dão aulas e cursos, mas raramente um palhaço vem assim de você. E quando eu estou dizendo vir, eu não acredito que vem, bate algo e fala, ó, sou palhaço. Eu não acredito nisso. Acredito que o palhaço ele vem num processo de construção constante. O que acontece é que em alguns momentos nós temos essa chama, como aconteceu comigo, e que me intensificou mais. Mas o palhaço é um processo de construção.
Eu tenho uma relação com o palhaço que não é muito da. É uma coisa meio que. Sabe, eu me identifico muito com o que o palhaço faz. E eu não sei se também, eu sou uma pessoa que eu tenho uma cara muito séria. E É, as crianças tem conseguem. mesmo, viu, Jana? Hã? Tem mesmo, viu? Sim. E as crianças, elas tiram muito, elas tiram essa minha máscara de séria muito fácil. E Aham, os mais velhos não. Então, assim, eu gosto porque faz com que o adolescente chegue devagar, não chegue com o pé no peito, né? E sim, normalmente quando eu comecei a trabalhar com circo, e eu comecei com tecido, eu era tecidista, eu gostava dessa parte. Mas quando eu legal. comecei com o projeto com as crianças, ninguém conseguia fazer o palhaço. E tinha uma menina que era deficiente que queria fazer o palhaço e não tinha ninguém que quisesse fazer com ela. Eu falei assim, vamos fazer nós duas, né? E eu virei a palhaça ali para estar junto com ela, para estar podendo fazer esse jogo com ela, construir ali com ela, porque o pessoal não queria fazer ali. Eles queriam fazer tecido, eles queriam fazer acrobacia, eles queriam saber fazer coisas que eles achavam incríveis, ninguém queria ser o palhaço. Não seu paspalho, né? E eles não conseguem ver isso, né? Mas depois Aham, começou a ter briga que queria, todo mundo queria ser o palhaço, aí eu larguei de fazer o palhaço nesse caso. E eu lembro até hoje, eu fui na escola, eu fui numa escola para montar, para falar, combinar que a gente ia trazer as crianças, eles iam pagar o ônibus para a gente ir lá para a escola fazer a apresentação e tudo mais. E eles conversaram comigo, eu com essa cara séria. E de repente, lá na apresentação, elas me viram de palhaço, elas falaram: Oi, mas não é possível. Você estava super sério, eu fiquei até com medo de você, de repente você é um palhaço. Então, assim, você quebra algumas coisas, mas isso eu acho interessante. Agora, palhaço, por exemplo, de animação de festa, eu não me identifico. Eu não. Eu já falei isso já. Aliás, animação de festa é uma coisa que é muito bom para quando você é mais novo, quando você está mais nova, e tudo é muita festa mesmo. Mas depois de um tempo, isso aí nossa, é muito ruim. Eu particularmente, eu gosto quando meu palhaço tem uma cena, ele está fazendo uma cena, mas uma coisa mais bobona, assim, sim. eu não consigo lidar, não. Eu não Tô sei se você anotando. trabalha com isso também, mas eu acho bem complicado. Eu faço eventos, no geral, né? Mas a linha que eu trabalho de palhaçaria, eu vou falar disso para você, é, tem duas palavras. Eu tô anotando aqui para não esquecer que minha memória é memória de Dory, tá? Eu Não, esqueço assim, ó. somos dois, hein? Então tem que tomar cuidado. Nossa senhora, você não faz ideia. Isso que você falou de colocar o nariz, as pessoas, nossa, mas como assim, né? Você tava séria ali. O palhaço, ele é. Quando nós assumimos esse nariz, por isso que eu disse que eu posso sentar no teu colo, sentar de palhaço e levar uma bufetada. Mas estando de palhaço, você talvez aceitar isso de uma maneira muito melhor. O palhaço ele é uma representação social. Quando eu coloco meu nariz de palhaço, as pessoas ao me verem já vão imprimir em mim toda, né, imagina uns dados aqui passando, e vai já estar fazendo uma leitura do que é essa figura. Então, essa figura é uma figura histórica, ela é uma figura cômica, é uma figura que leva a torta na cara, é uma figura que, enfim, as pessoas fazem toda uma leitura disso. Então, a partir daí, se há uma permissividade maior, né? As pessoas acabam te aceitando de uma maneira muito maior, a não ser aqueles casos que têm traumas ou coisas nesse sentido, né, Jana? Mas essa representação social de que é a figura do palhaço se vem justamente porque as pessoas imprimem sobre nós. O nariz ele não é uma identificação para mim. Falei até disso na minha dissertação do mestrado. Quando eu coloco o nariz, eu não preciso dele para me tornar palhaço. Eu não coloco o nariz e, né, pozinho de pilim pim pim e me torno palhaço. Não, eu sou o palhaço. Eu, Luiz, sou o palhaço. Eu coloco o nariz muitas vezes para que você, para que os outros e todos aqueles que estão ao meu redor sejam capazes de identificar, olha, estou aqui e sou essa figura, né? E uma outra palavra que é interessante diante disso que você falou é a disposição. Eu também sou muito crítico com alguns grupos que trabalham com palhaço, fazem uso do nariz do palhaço sem muitas vezes ter o mínimo de fundamentação. E quando eu estou dizendo isso, Jana, eu não estou dizendo que as pessoas
que, tem pessoas que podem ser palhaço e tem pessoas que não podem ser, de maneira alguma. Eu estou dizendo que quando nós fazemos uso desse nariz, eu estou assumindo uma imensa responsabilidade, né? Já que se tem toda essa representação por detrás do que é essa figura cômica que é o palhaço, quando eu me coloco a jogar com o outro estando com o meu nariz vermelho, eu posso traumatizar determinadas pessoas. Porque se a pessoa tem uma representação feita sobre mim e eu vou jogar com essa pessoa de uma maneira indevida, eu posso causar certos traumas, não é mesmo? Então, e quando eu falo da disposição, eu utilizo muito essa palavra, disposição a partir do momento que eu assumo meu nariz, eu tenho que estar disposto. Disposto ao mundo. E disposto abertura. O palhaço ele tem que estar disposto e aberto a tudo aquilo que está ao redor dele, né? Nós costumamos dizer que o palhaço ele tem vários braços. Ele tem vários braços que ele vai pegando tudo aquilo que está ao redor dele e vai respondendo isso de maneiras distintas. Então, disposição não significa assim, coloquei o meu nariz e estou disposto a ser palhaço. Não, disposição significa estar disposto e aberto ao jogo, estar disposto a romper com algumas representações e assim entender que quando eu estou fazendo palhaço, eu não estou fazendo para acabar com a imagem do outro, mas para que o outro enxergue em mim os meus ridículos, e enxergando os ridículos que eu tenho em mim, eu seja capaz de refletir o ridículo do outro. A pessoa, quando ela ri de mim, o Henry Bergson, um filósofo, vai dizer que quando eu rio de algo é porque eu identifico nesse outro os ridículos presentes em mim. Eu só vou rir daquilo que eu vejo como propriamente humano. E nisso eu não estou dizendo que os animais não riam. Eu estou dizendo que a pessoa, quando ri de mim, ela é capaz de identificar algo que também está presente nela. Então, o palhaço também serve como um espelho para a sociedade em certa medida. Então, por isso que eu falo dessa palavra disposição, de estar disposto a jogar constantemente com o outro. Eu tenho uma pergunta antes dessa do Levi, que eu acho que é interessante também, mas eu queria saber como que você lida com o medo das pessoas, que muita gente tem medo do palhaço. Jana, eu acho que o primeiro aspecto é respeito, né? Se eu estou dizendo que quando eu assumo meu nariz, eu não vou jogar com o ridículo do outro, mas jogar com o meu próprio ridículo, eu também tenho que entender que vão ter pessoas que vão olhar para mim e talvez ter determinados traumas, né? Vão ter determinados medos. Então, é interessante falar sobre isso porque eu não tenho que forçar a barra. Se a pessoa não quer, ela não quer. E ela tem o direito de falar não para minha ação. E talvez eu aceitando isso e não forçando a ação que eu estou desenvolvendo, possa até mesmo mudar a concepção que ela tenha com relação ao artista. Porque não é uma disputa do meu ego. Eu não tenho por objetivo tirar o riso dessa pessoa a qualquer custo. Eu tenho que jogar com essa pessoa. E jogar com essa pessoa significa, muitas vezes, aceitar a rejeição dela para com minha ação. Aceitar que ela Num não quer caso, ficar, né? aceitar que ela não está disposta ao jogo. Né? Eu fiz um estudo na minha iniciação científica que eu falava sobre o campo de jogo. Se a pessoa não quer entrar nesse campo de jogo, Jana, ela não vai entrar e eu não vou conseguir forçá-la. Agora, na medida em que ela talvez visualize que eu a respeitei, ela passe a mudar essas concepções que ela tem. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Sim, sim. O Levi está falando aqui, pergunta para ambos, como fazer para o estudo não se tornar um peso e não deixar a pessoa séria e cheia de regras que bloqueiam? Acho que é mais para você. O... Sim. O Levi, eu acho que é um amigo meu, se eu não me engano. Não tenho certeza. Levi, é, eu entendo muito isso que você está dizendo, né? De eu estudar demais, me vestir demais com uma máscara do egocentrismo, né? Todos nós temos ego, mas me vestir demais como o sujeito da razão, o sujeito que sabe demais, o sujeito que é o detentor do conhecimento. Eu acho que a palavra que eu falei até agora, Levi, de estar disposto ao jogo, é o que faz com que eu não
me coloque como esse sujeito sério, que só pensa naquilo que ele que tem como a concepção de verdade. E tem a questão, Levi, desse. Ai, perdão, gente, apertei alguma coisa aqui sem querer. Peraí, voltei. Eu estava vendo a pergunta dele. E tem a questão, Levi, da alteridade que eu estava dizendo. Né? Eu preciso me colocar numa condição de conexão com o outro. A partir do momento em que o palhaço que eu faço é uma coisa, né? E o Luiz, e eu crio uma dicotomia entre o Luiz e o Tonho Labareda ali, puxa, então eu sou uma pessoa mesquinha, sou uma pessoa extremamente vaidosa. Então esse palhaço, né, o Tonho Labareda, que sou eu, em constante modificação com o mundo, seria uma grande mentira. O Luiz e o Tonho Labareda são, para mim, tá, Levi? Eu sei que talvez você possa ter uma outra concepção. O Tonho Labareda e o Luiz, eles são a mesma pessoa, presentes nesse mundo, nesse universo, jogando constantemente com os outros. Então, se o Tonho for uma coisa e o Luiz for outra, eu digo, eu for uma pessoa totalmente igual você disse, e o Tonho Labareda for outra, eu estou vivendo uma mentira ou uma representação. Eu estou representando somente, criando um personagem, e não sendo essa figura do jogo que eu acredito que eu sou, quando eu coloco o nariz ou quando eu estou sem o meu nariz. Mas, como eu digo, qual é a diferença, Jana? Quando eu coloco meu nariz, eu tenho certas liberdades maiores do que o Luiz pode ter, que foi o exemplo que eu disse de sentar no teu colo, por exemplo. Sim, eu entendo. Ô, Luiz, eu gosto de terminar um pouquinho antes do Instagram começar a dar a contagem Beleza. regressiva. Ele já vai começar daqui a pouco. Eu queria que você deixasse aí uma palavra final para o pessoal, alguma coisa aí que pudesse talvez incentivar as pessoas a pesquisar um pouco mais sobre isso, alguma coisa nesse sentido, com relação ao palhaço. Legal. Pessoal, eu acredito que o primeiro ponto se nós vamos fazer uso desse nariz, nós temos que ter o mínimo de fundamentação teórica prática, tá? Buscar, ir atrás e conhecer. A Jana não se tornou alguém da educação física porque ela sabia jogar ou fazer qualquer coisa que ela faça. Ela se tornou porque ela buscou conhecimento por detrás disso. E assim é a mesma coisa quando nós fazemos uso do nariz do palhaço, de uma maneira muito significante. Então, eu acredito de verdade que o palhaço tem um papel social efetivo, principalmente no momento em que nós estamos vivendo. Momento de pandemia, momento político que nós estamos vivendo. Então, busquem, se você tem interesse em estudar o palhaço, tem vídeo é uma forma de estudo, artigo científico, livro é uma forma de estudo, tico e teco é uma forma de se estudar o palhaço, acreditem nisso. Desenhos animados também possibilitam esses estudos com relação à palhaçaria. Então, quem tiver interesse, pode me buscar nas redes sociais para trocar ideia, para tirar dúvidas. Eu não sou detentor do conhecimento, tá? Eu vou trocar com vocês e ser aberto a essas trocas constantes. Então, eu acho que é isso. Faz Assim, parte do façam. jogo, né? Eu Vamos vou jogar jogar com junto, né, você, você Joana? pode entrar na minha área de jogo, como você mesmo já Exatamente. É o que a gente está fazendo aqui agora, né? um convite aí para entrar no jogo. Se você quiser, é Exatamente. só entrar na área, que aí E o Instagram já está falando aqui já que já vai desligar e ele costuma fazer uma contagem regressiva, mas ele termina antes. Então eu queria beleza. falar para você muito obrigada. Algumas coisas aí eu tinha imaginado que o palhaço ele estava meio encaixotado e as pessoas com esse negócio de classificação eu sou bem cética com isso. Mas eu vi que não é bem por aí, talvez tenha aí umas outras formas de pensar a palhaçaria, o palhaço, que eu achei que foi bem interessante aí essa nossa conversa para entender um pouco mais esse personagem que faz parte do circo, apesar de não ser um personagem, mas também aí quando a gente pensa no circo, tá? Muito obrigada pela conversa aí que nós tivemos e até a E próxima. eu te agradeço demais, Joana. Parabéns pelo trabalho. É um E prazer estar aqui. vamos continuar conversando. Com Depois eu toda quero ver certeza. os textos aí que você falou. Legal, pode deixar que eu passo para você. Falou, tchau, tchau. Obrigado, gente. Um abraço. Até mais.